Está no ar o podcast Saúde Mais 40 anos. É um prazer, me chamo Mário César Simões e eu quero agradecer aqui a Letícia Procapiá, que me fez esse convite, Letícia, para poder participar aqui como apresentador, também como terapeuta holístico, masoterapeuta também, além de trabalhar com comunicação, para falar de saúde. O que as pessoas precisam saber a partir dos 40 anos, até para cuidar da sua saúde e tudo mais. Hoje nós vamos estar falando com a Marilene Dauara Souza, ela que é psicóloga, ela é consteladora sistêmica, condutora de grupos femininos, treinadora de equipes, psicóloga do grupo Dignidade aqui em Curitiba e também hoje ela possui um consultório lá no Espaço Terapêutico Ametista. Então é um muito prazer, Marilene, estar com você nesse podcast de hoje falando sobre desafios de saúde emocional para pessoas acima de 40. E Letícia, obrigado pelo seu convite para poder participar a partir de hoje. Todos os podcasts aqui falando de saúde de 40 a mais. Imagina, Mário, eu que agradeço, né, a participação da Marilene também. E já que o nosso tema é o desafio da saúde acima dos 40 anos, né, a gente quer saber um pouquinho da Marilene, essa parte emocional, como que as pessoas lidam, né? Você de casa também, às vezes pode ter uma dificuldade, passou dos 40 anos e começa a ter alguns problemas, inseguranças às vezes, né? Algumas questões emocionais relacionadas ao envelhecimento, como que fica a saúde emocional a partir dos 40 anos. Queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios, assim, para a gente entender um pouquinho mais dessa fase que tem que cuidar um pouquinho aí, né? Sim, é uma fase que precisa de bastante atenção. Obrigada, Mário. Obrigada, Letícia. É um prazer estar aqui com todos vocês. A partir dos 40 anos, nós começamos a lidar com situações desafiadoras a respeito da parte física e também da emocional. Na emocional, nós verificamos assim na clínica, né, no consultório, as pessoas que chegam, muitas em busca de relacionamentos ou com relações fracassadas, isso tudo também interfere na autoimagem, na busca por qualidade. E quando alguns pontos como esse de relacionamento, e eu falo de relacionamento porque é o que mais tenho na clínica hoje, né? E as pessoas estão, a partir dos 40 nessa busca, algumas, né? Não são todas. Quem não está lidando com alguns desafios no relacionamento que já tem mais de 20 anos, por exemplo. Então, assim, a atenção com as emoções é muito importante. Não é que todo mundo vai ficar deprimido, mas acontece dos estados deprimidos ou ansiosos surgirem nessa fase, porque é a meia-idade, né? Boa parte do que tem para ser vivido já foi concluído. É uma fase de renovação, digamos assim. Mari, como eu sou um homem, né? A gente está falando de saúde aqui. É bem importante falar que a gente está falando de 40 a mais, mas tanto para o lado feminino como para o lado masculino. O homem também passa por crises, tá certo? Você pode me dar alguns exemplos de como lidar com essas crises após 40 anos? Bom, um exemplo que é clássico e que a gente precisa também ficar bem de olho são os lutos, né? Às vezes as pessoas lidam com os lutos não só de mortes, mas de fechamento de ciclos também. Trabalhos, mudança de carreira, situações, né, na família, onde um filho sai de casa e aí vem a síndrome do ninho vazio. Situações que vão acontecer, já está no script para acontecer, mas que às vezes o masculino tem um jeito diferente de lidar. Considerando, assim, falando a grosso modo, que o masculino ele não fica muito atento às coisas da emoção como as mulheres ficam, né? Às vezes há uma negligência. E eles encontram outras formas de lidar também com o que vem no emocional. Então, algo que a gente pode observar é quando perde o apetite sexual, isso para o masculino é para chamar atenção. Quando perde o prazer de estar com os amigos, com a família, se não faz exercício físico, tudo isso são pontos que a gente pode já ligar uma luzinha ali de alerta, porque algo não está funcionando bem. Autoimagem, autoestima das pessoas também é uma das crises que acontece nesse período de idade? Sim, bastante. Vamos considerar que a sociedade atual vem trazendo assim
uma questão do consumo muito grande. E não é só de bens materiais, mas da própria imagem, né? Hoje nós percebemos bastante pessoas buscando procedimentos cirúrgicos, físicos, né? Tirar a barriga, colocar o seio e fazer plástica no rosto, preenchimento labial, tudo isso faz parte do consumo. Quando essa autoimagem ela está de alguma forma em desequilíbrio, e se busca apenas o procedimento cirúrgico, que fique claro, gente, não é que não pode, não é que não deve, não é essa a questão. A questão é que você pode fazer o procedimento cirúrgico e ainda assim ficar com esse vazio emocional. Ainda assim perceber que está faltando alguma coisa. E se isso começa a se tornar uma constante, esses procedimentos, né, por exemplo, esses investimentos que não são pequenos, é preciso colocar a atenção no emocional, porque essa falta que é comum ao ser humano, né? O ser humano é um ser faltante, já dizia Freud há mais de 100 anos, né? Essa falta constante a gente precisa elaborar e lidar com ela. E às vezes o que a gente traz do externo, às vezes é até bondade de falar, né? Mas o que vem do externo não nos preenche. É outro lugar que precisa ser trabalhado e colocado uma atenção maior. E Mari, também em relação à carreira, né? Acho que tem muita gente que chega nessa fase dos 40 anos e resolve mudar completamente o rumo da sua história, né? Sim. Você também tem muitos casos assim de pacientes que se encontram frustrados em relação ao trabalho, ali enfrentam uma crise e às vezes não conseguem lidar com isso, que querem mudar de carreira, não sabem como. Isso acontece, é comum nessa idade? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, é bem comum. E sempre que se apresenta, o maior desafio não é nem tomar a decisão. Às vezes o paciente ele já está decidido, mas ele não consegue força para dar o primeiro passo. Porque às vezes a profissão que ele estava executando antes é uma profissão que veio por conta da família, né? Às vezes o pai ou a mãe já tem aquela profissão ou sonhava ter essa profissão, de alguma forma influencia na decisão daquele estudante lá de trás. Uma Aí, pressão social também, às vezes, né, um exato, status, alguma questão sim, assim que pode ser decisiva também para a pessoa tomar a decisão de trocar de carreira ou não, né? exato. Então, essa Aham, primeira carreira que muitas vezes vem dessa pressão, uhum, ela começa a não fazer sentido uhum. mais para aquela pessoa. Então, ela decide que ela não quer mais fazer aquilo. Às vezes, ela sabe o que ela quer fazer, mas não tem a coragem, a força para poder dar o passo de começar tudo de novo numa área desconhecida, né, para começar do zero novamente. E muita gente muda de área, assim, que você tem acompanhado? Olha, É. bastante gente, viu? Uhum. Bastante pessoas. Tem inclusive pessoas saindo de áreas que são mais racionais para áreas Aham. mais holísticas, né? Olha que E legal. também acontece de pessoas simplesmente, não, agora eu vou tirar um ano sabático, não Uhum, sei o que que eu quero da minha vida e vou uhum. viajar o mundo. Olha. Quando eu voltar, eu vejo o que é que eu resolvo. É verdade. Uma das coisas também dentro desse 40 a mais que eu observo, né? O homem tem a andropausa, a mulher a menopausa, né? Esses hormônios que na verdade afetam um pouquinho no nosso emocional, que você diria para essas pessoas que estão também passando por esse momento difícil aí. Essa transformação de hormônio está mais intensa. Sim, essa é uma situação que às vezes a gente não coloca atenção. Vem os sintomas físicos, depois vem os sintomas emocionais. O fato é que há um movimento interno acontecendo, tanto com as suas células, com os seus neurônios, e inevitavelmente com as suas emoções. Então é preciso buscar a ajuda apropriada, buscar ajuda médica, em alguns casos até psiquiátrico também, para poder ver se precisa de mais serotonina no sistema, menos adrenalina, porque vem o estresse junto com essa fase que a gente não funciona tão bem, né? E buscar o apoio terapêutico, seja com o psicólogo, seja com uma terapia integrativa, a forma como a pessoa se identificar, mas ela não pode ficar parada, vendo o tempo passar e todos esses sintomas se manifestarem, porque já é uma fase de fragilidade. Nós já estamos no período 40 mais, já é um período que você já não tem tanta energia quanto tinha aos 20.
né? Então, se você tiver um suporte, alguém para te orientar dentro dessas áreas citadas, pode ser muito importante. Nessa fase, existe aquela questão emocional de muitas pessoas acreditarem ou se arrependerem de coisas que não ainda fizeram, de coisas que deixaram para trás e chega nessa idade de 40 a mais e fala assim, nossa, eu não cheguei a fazer, e agora? O que eu faço? Agora ou Tem, nunca. exatamente, tem esse arrependimento nas pessoas? Olha, no 40 mais, não tanto. Eu tenho alguns pacientes que estão nos 60 mais. Nessa fase se apresenta um pouco mais de situações complexas, nesse sentido, de um amor não vivido, de um sonho de ter uma casa na praia e ter desistido porque precisava pagar os estudos do filho, né? Às vezes essas situações se manifestam na clínica e aí a pessoa já não tem mais aquela condição de realização nesse período dos 60 a mais. No 40 a mais, às vezes, é um medo grande de não conseguir, sabe? O arrependimento, ele não surge com tanta força, porque ainda há tempo para fazer. Só quando as pessoas estão num quadro realmente, um quadro de depressão já instalada, um quadro de dificuldade realmente de lidar com a realidade. Aí sim, surgem os arrependimentos e quando esse ponto chega, é muito importante observar e dar uma parada no que está sendo feito, porque às vezes junto vem uma ansiedade, porque como eu não fiz lá, então eu tenho que dar conta agora, eu tenho que fazer agora. E isso perturba muito o nosso emocional. Como está a procura por esse profissional que você falou, o psicólogo, que pode auxiliar nesse 40 a mais? O pessoal ainda é receoso em procurar um psicólogo, uma psicóloga nessa condição, ou tem essa facilidade de buscar esse profissional para poder, sabe, divergir, de esparecer esses sentimentos diferentes? Então, profissionais nós temos muitos, muitos. Várias abordagens, várias áreas para serem trabalhadas. Agora, as pessoas ainda têm um pouco de preconceito. E quando não tem preconceito, faz o tratamento, não conta para ninguém. Não indica psicóloga para o amigo, para o colega, para não sei quem, porque às vezes fica com medo da crítica, né? Do colega dizer, eu vou para psicólogo nada, eu não sou maluco. Ainda tem gente que fala isso. E até o Mário comentou, né, que a gente sempre tem que lembrar também dos homens e das mulheres, né? Ainda tem aquele preconceito com a imagem masculina do homem indo procurar um terapeuta, indo procurar um psicólogo. Ele não pode dizer que ele tem essa, vamos dizer entre aspas, essa fragilidade em relação aos seus sentimentos, às suas emoções, e ele está indo para a psicóloga procurar um apoio. Ainda existe isso? Olha, atualmente está surpreendente a clínica. Eu estou com 40% de masculino na clínica. Olha. E eu já tive época na minha carreira, de 2011 para cá, que só tinha mulheres no consultório. Olha só. Né? Então, os homens Eles estão começando a se cuidar. Então fica aí a dica para os homens, né? Os grupos de constelação também, Olha, sempre tem um masculino boa. junto. Uhum. Então, está fluindo, né? Acredito que os homens estão se dando conta dessa importância e deixando o preconceito de lado para ficarem bem. Que bom, né? Isso é ótimo. Muito legal. Marilene, lógico, a gente tem tantos assuntos para discutir a respeito. Quem sabe uma outra hora a Marilene pode retornar aqui, a gente pode trazer outros temas, né? Nosso podcast é um podcast curtinho, apenas para incentivar as pessoas e a gente buscar esses problemas e buscar, quem sabe, uma terapia, alguém que possa auxiliar essas pessoas. Então, diga a última aí, a sua palavra, uma dica para as pessoas, o que você deixa de mensagem, para que a gente daí possa encerrar aqui nosso bate-papo. Autoconhecimento, gente. Busquem autoconhecimento. Nós só podemos ter qualidade de vida, qualidade emocional se a gente se conhecer. Se a gente de verdade souber quais são os nossos limites e souber também impor limites às outras pessoas. Aí assim a gente consegue um equilíbrio. Legal, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Marilene. Obrigada, Mário. E você que está nos acompanhando aí nos podcasts, você pode encontrar ele em todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, inclusive na CWB TV Canal 5 da NET, todas as segundas-feiras, 10h30 da noite, com um novo episódio. Saúde 40+.